Nós gostaríamos de falar hoje nesse vídeo sobre uma disciplina espiritual que caiu em completo desuso pelos cristãos. Ela é praticada diariamente por milhares de pessoas das principais tradições espirituais do mundo, mas os cristãos simplesmente desconhecem a importância e a relevância do jejum como disciplina espiritual, o jejum bíblico. Né? Antes de falar o que é o jejum, queria mencionar algumas coisas que o jejum não é. O jejum não é dieta. A única coisa que o jejum tem digamos assim, em comum com a dieta é a abstenção de alimento, mas são coisas completamente diferentes. Jejum também não é greve de fome, porque a greve de fome, em geral, ela é feita por alguma causa política, ambiental, social, qualquer coisa que seja. O jejum não é isso, embora também tenha abstenção de alimento em comum. O jejum também não é mero ritual, né? Ninguém deve jejuar. O jejum bíblico não é meramente para a pessoa demonstrar que é espiritual, uma coisa externa, não é nada disso. Né? O jejum bíblico, ele é a abstenção de alimento, de água, de alimento sólido ou líquido ou de água, por um propósito espiritual, com a finalidade espiritual sempre centrada em Deus. O jejum é para o meu corpo físico entender que o meu corpo espiritual é quem manda nele. Não é o contrário, não é o meu corpo físico que manda no meu corpo espiritual. Tipos de jejum equivocados. É importante a gente falar sobre isso. Restrições de prazeres. Né? Hoje está muito na moda falar assim, eu vou fazer jejum de beijo, eu vou fazer jejum de WhatsApp, jejum de Facebook, eu vou fazer jejum de cebola. A pessoa nem gosta de cebola e nunca mais vai comer cebola. Isso não é jejum. Né? Isso tudo pode ser disciplinador para o corpo, pode ser, tem a sua utilidade, mas não é jejum. Não existe jejum de beijo, jejum de WhatsApp, jejum de qualquer coisa que seja. De televisão, não existe. Isso aí é uma disciplina que você pode exercer o seu corpo, mas não é o jejum bíblico, tá? O jejum também não é o jejum chamado jejum do bucho cheio, né? O que é o jejum do bucho cheio? A pessoa vai começar o jejum meia-noite, aí enche a barriga de alimento até 11h59. Aí 11h59 começa a jejuar. Aí dorme até as 8 horas da manhã. Acorda e entrega o jejum. Senhor, eu te entrego esse jejum. Isso não é jejum. A pessoa pode até enganar a si mesmo, mas não engana a Deus. Isso não é um jejum bíblico. E não é um jejum que qualquer pessoa que leva a sério a disciplina do jejum pretende fazer. O jejum também não é o chamado sacrifício de tolo. O que é o sacrifício de tolo? É aquela pessoa que tem algum distúrbio, alguma doença, ela tem gastrite, ela tem úlcera e vai jejuar. Deus não está interessado na nossa dor, no nosso sofrimento. Ele não está interessado no nosso martírio. Ele está interessado na nossa obediência, ele está interessado em nos ver crescer espiritualmente. Então, esse tipo de jejum que a pessoa se tortura não é bíblico, né? Aliás, é até por isso que o jejum caiu em desuso, porque lá pela Idade Média as pessoas jejuavam e ao mesmo tempo que jejuavam, elas se torturavam, se martirizavam, elas se puniam. E aí quando veio a Renascença, o Iluminismo, o jejum ficou com aquela cara de coisas que se fazia no passado. Ninguém mais hoje faz isso. Isso caiu em desuso principalmente também por isso. Outra razão pela qual o jejum caiu em desuso é porque com a ascensão do capitalismo, o importante agora era o consumo. Né? Então as pessoas querem consumir muito, consumo que era muito restrito apenas às classes mais elevadas e a nobreza, agora, com a ascensão do capitalismo, passou a ser também praticada pelas pessoas de maneira geral, pelos mais pobres, digamos assim. E então o jejum caiu em desuso, porque agora o que importava era consumir, consumir, consumir. E outra razão é porque se a pessoa não se alimenta, ela enfraquece, se ela não enfraquece, ela não produz direito, aí não interessa para o sistema decaído. Ok?
Mas esses são tipos equivocados de jejum, não é o jejum bíblico, não é o jejum que nós procuramos, né? O jejum que nós procuramos, ele é algo que vai me trazer vários benefícios. Nós vamos mencionar nesse pequeno vídeo apenas alguns. E se você desejar conhecer mais sobre isso, você pode acessar no link www.cristãosdireitos.com, um estudo que nós temos lá bastante amplo sobre um estudo sobre o jejum bastante amplo, tá bom? O que o jejum faz por mim? Né? Você pode perguntar, ok, eu vou parar de me alimentar, mas o que o jejum vai me trazer de benefícios? São muitas coisas, mas nós vamos mencionar apenas algumas nesse pequeno vídeo. Primeiro, o jejum revela as coisas que me controlam. Quando eu jejuo, um jejum de mais de 24 horas, aquilo que me controla começa a aflorar no meu corpo. Se eu sou uma pessoa ligada à sensualidade, isso vai começar a aflorar. Se eu sou uma pessoa nervosa, descontrolada, destemperada, isso vai aflorar. Se eu sou uma pessoa controlada pelo consumismo, por gastar, isso vai vir à tona. Um dia depois eu vou ficar com ânsia de consumo, ânsia de gastar, eu quero ir, isso tudo vai aflorar. E é muito importante a pessoa conhecer a si mesma. Então, se eu sei o que me controla, eu posso combater isso. O jejum revela aquilo que me controla. O jejum também me ajuda a manter o rumo certo da minha vida. Numa época em que as coisas são tão rápidas, né? Tudo muda o tempo todo muda tudo. O jejum me mantém no rumo certo. O jejum vai dizer para mim o que é importante para mim. Como é que ele faz isso? Ele me dá uma amplitude, ele amplia a minha percepção. Quando eu jejuo, eu começo a perceber as coisas de maneira diferente. Eu falo para o meu corpo físico: você não manda em mim, eu mando em você. Eu não sou um espírito que é controlado pelo corpo. O meu espírito controla o meu corpo. Quando acontece isso, a minha vida é mais fácil de manter-se no rumo certo, no rumo correto. Eu começo a entender o que deve ser evitado e o que eu devo buscar com mais zelo. Depois, o jejum catalisa a oração. Né? O jejum e a oração são, digamos assim, três lados da mesma moeda hiperdinâmica, né? Hiperdimensional. O jejum e a oração. Quando eu jejuo, a minha oração ela é catalisada. A minha oração ela tem mais poder para mim, mais força para mim, não para Deus, mas para mim. Quando eu jejuo, isso em conjunto com a minha oração, em conjunto com a minha meditação, em conjunto com a leitura da Bíblia, essas coisas em conjunto, elas catalisam umas às outras. Então, meu jejum, ele torna-se mais poderoso. A minha oração torna-se mais poderosa. Eu percebo verdades espirituais ao ler a Bíblia que eu não percebi antes, que não estava percebendo antes. O jejum também revela e faz conexões com o mundo espiritual que nós não podemos notar, a não ser que estejamos em jejum. Lá pelo terceiro dia de jejum, para quem já fez essa experiência, as coisas começam a ficar lentas. Tudo é muito lento, é como se você fosse muito rápido, sua mente é estranho, porque no primeiro dia de jejum você já não tem mais muita fome. No segundo dia de jejum você não tem fome mais alguma. No terceiro dia de jejum as coisas começam a ficar lentas. Você olha as pessoas falando e tudo é muito lento e você começa a perceber conexões, você começa a perceber dimensões espirituais que não percebia antes e que só percebe aquele que está em jejum longo, um jejum de mais de 3 dias. Essas coisas acontecem quando eu executo a disciplina espiritual do jejum. O jejum é uma bênção, ele deve ser praticado por todo aquele que leva a sério a sua espiritualidade, por todo aquele
que acredita que as disciplinas espirituais são o caminho do discípulo, as disciplinas espirituais são o discipulado em ação na minha vida, ok? Esse é um jejum, esse é um pedido, um vídeo que deseja fazer com que você tenha mais curiosidade sobre o jejum.